Meus amados irmãos, dado a oportunidade, dado ao momento, nós queremos trazer um tema nesta noite, muito interessante, e pude ler aqui este versículo, que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então o povo de Deus está ligado ao conhecimento, e através do conhecimento de Deus, nós podemos permanecer, nós podemos vencer, ao invés de ser destruído. E nós temos um escritor, teólogo e jurista, o nosso irmão Valmir Nascimento, que é membro da Igreja Assembleia de Deus em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e ele lançou um vídeo intitulado A Igreja e as Eleições, e nós queremos ouvir em parte este vídeo e poder também, neste momento em que a gente precisa inteirar desses assuntos, e os irmãos sabem que nós somos um ser não só físico, não só espiritual, mas nós somos também um ser social, um ser político, e isso muito nos instrui no momento de confusão, como nós realmente vivemos. Então esse vídeo que ele fez, intitulado A Igreja e as Eleições, 9 perguntas e também 9 respostas dadas à Igreja brasileira. Eu achei assim muito interessante e espero que seja de grande edificação para nós nesta noite. E este vídeo ele vai ficar aonde pessoas de todo o Brasil, ou de onde estiver, pode realmente também ser edificado por essas palavras. Nós queremos ouvir em partes este vídeo e fazer um breve comentário dentro de algumas condições. Amém? Bom, eu tenho tratado aqui dessa questão há algum tempo no canal, sobre informações jurídicas e também teológicas sobre igreja e eleições, sobre cristianismo e política. E algumas dessas questões têm sido respondidas por mim aqui ao longo do período. Mas agora nós chegamos já propriamente em uma época de eleições e essas indagações elas aumentam. E exatamente para responder algumas perguntas que têm sido direcionadas a mim nas minhas redes sociais, eu preparei esse vídeo específico para sanar algumas dúvidas de eleitores, de candidatos, de representantes de partidos políticos e também de líderes da igreja local que têm várias dúvidas sobre essas questões. Então vamos lá, a primeira pergunta é permitido fazer propaganda eleitoral dentro de templos religiosos? A resposta é não. Nós já temos mencionado aqui que a legislação eleitoral, mais especialmente o artigo 37 caput da Lei das Eleições, veda a propaganda eleitoral em bens de uso comum. E isso engloba, portanto, os templos das organizações religiosas. O que significa dizer essa proibição? Significa que dentro dos templos religiosos, em época de eleições, não é possível fazer nenhum tipo de propaganda eleitoral. Não é possível fazer propaganda falada, distribuir santinhos, propaganda escrita, afixar qualquer tipo de propaganda dentro daquele local. Ou seja, é uma proibição expressa de propaganda dentro dos templos religiosos. Vale observar
que essa vedação de propaganda em templos religiosos deve-se ao fato das igrejas serem consideradas bens de uso comum. Não tem nada a ver com o princípio da laicidade ou a separação entre Estado e igreja. Quem utiliza esse argumento desconhece a legislação eleitoral. Então fica aí a recomendação para líderes e também para candidatos. Dentro de templos religiosos não é permitida a realização de propaganda eleitoral de qualquer natureza. E o que é uma propaganda eleitoral? É todo ato de comunicação que tem o objetivo de apresentar as qualidades, as virtudes, a proposta daquele determinado candidato com o objetivo de colher a intenção de voto daquelas pessoas que ali estão. Caso não seja respeitado, os infratores estão sujeitos à multa que está prevista na legislação eleitoral. Vale aqui uma observação muito importante. Não se permite nem a propaganda ostensiva, aquela que todos já percebem ali dentro daquele ambiente, quando a pessoa realmente apresenta a sua plataforma de governo, a sua proposta e pede o voto diretamente para os fiéis que estão dentro daquele ambiente, e também a chamada propaganda velada. O que é a propaganda velada? É quando um determinado candidato em período eleitoral, ele ou comparece a uma igreja, um templo religioso, ou não. E o que acontece? O líder religioso, ou a pessoa que está realizando aquela cerimônia religiosa, acaba elevando, apresentando as virtudes daquela pessoa, destacando que ela poderia ter melhores condições para o cargo público. Mesmo que não haja pedido expresso de votos, a propaganda eleitoral estará caracterizada. Então fica aí a recomendação que em templos religiosos não se permite a propaganda eleitoral de qualquer natureza. Os irmãos puderam ver aí, nesta primeira pergunta, aqui está falando uma pessoa que, além de ser um servo de Deus, tem uma formação jurídica, o estudo na área, e nós precisamos ter um entendimento correto, principalmente numa época como essa, daquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode. Então, a primeira pergunta foi essa: é permitido fazer propaganda eleitoral dentro do templo religioso? Não, e acabou. Entendeu, meus amados irmãos? Os irmãos podem ver que é a mesma coisa também, não se pode fazer em ginásios, em estádios, ainda que de propriedade privada. Por quê? Ali é um espaço comum a todos. Entendeu? Então a gente nota que isso nós precisamos ter este conhecimento. O que deve, o que não deve, o que pode e o que não pode. Então essa pergunta aqui: é permitido fazer propaganda eleitoral dentro do templo religioso? A resposta é não. Segunda pergunta: é permitida a propaganda eleitoral nas imediações do templo? Essa é uma pergunta um tanto quanto controversa. Vamos lá. Quando se fala sobre a proibição de propaganda nos templos, obviamente que isso engloba também o átrio, toda a estrutura do templo. Então, qualquer propaganda realizada dentro desse ambiente, ela está proibida. A pergunta que se faz é se em frente ao templo, já na rua pública ou próximo ao templo, se permite a propaganda eleitoral? Por que alguém faz essa pergunta? Aconteceu algo interessante no estado de São Paulo, numa eleição passada, em que a propaganda ela foi distribuída após uma cerimônia de um culto religioso, fora do templo, em uma via pública. Porém, essas pessoas receberam aqueles santinhos, aquela propaganda eleitoral, com uma recomendação por parte do líder religioso ao terminar aquela cerimônia religiosa. Então fica aí uma questão bem interessante. Em condições normais, se não há nenhum liame entre aquilo que aconteceu dentro do templo, entre aquilo que foi falado dentro do templo e a distribuição fora daquele recinto, não há se falar em propaganda irregular.
Porém, se há uma vinculação, se o líder religioso ele direcionou as pessoas para, após o culto, receber a propaganda religiosa, aquela distribuição de santinhos ali, é possível a configuração da propaganda irregular. Então é importante tomar um grande cuidado em relação à forma como se distribui aqueles santinhos, até mesmo fora do templo religioso. Para revisar novamente a segunda pergunta, é permitido fazer propaganda eleitoral nas imediações do templo? Ele colocou aqui que trata-se de uma questão controversa, mas ele mostrou dois lados interessantes. Por exemplo, se está aqui dentro o pastor orientando, falando a igreja acerca de votar em alguém, e lá pelo lado de fora, nas imediações do templo, estiver pessoas distribuindo aquele santinho daquela pessoa que aquele pastor realmente mostrou, na verdade, inadequado. Não se deve realmente fazer nesse sentido. Agora, quando se não está orientando, falando em nada nesse sentido, e alguém lá na rua que não tem nada a ver com algum candidato da igreja distribui lá fora, isso não tem nada a ver, isso não foi programado, isso não caracteriza uma propaganda eleitoral. E eu creio que as pessoas devem ter um certo respeito, né? Tem tantos meios de encontrarem as pessoas, seja nas suas casas, nas suas residências ou em outras localidades, porque querer justamente encontrar num momento, numa hora de um determinado culto. Eu creio que não deve realmente fazer isto. Então a gente nota aí que tudo está dentro desta condição. Terceira pergunta, a igreja pode realizar eventos de conscientização política dentro do templo? Não só pode, como deve. Obviamente que a igreja também é uma agente social, ela faz parte da sociedade e os seus líderes, ensinadores, pastores, ministros religiosos podem fazer seminários, podem trazer preleções, prédicas, ensinamentos sobre questões políticas. E pode, inclusive, apresentar o perfil ou os perfis de candidatos que mais atendem aos valores e aos princípios bíblicos daquela determinada religião, daquele segmento religioso. Não há problema nenhum em relação a isso. A vedação que se há, como já temos mencionado aqui nesse vídeo, é quanto à propaganda eleitoral ao apresentar um candidato como sendo o melhor para aqueles que ali estão. Tirando isso, é importantíssimo que o líder religioso ele faça eventos de conscientização, indicando a importância do voto, a importância da participação política, apresentando muitas vezes o perfil, sem apresentar esse ou aquele outro candidato. Além de ser uma questão democrática de participação cívica, diz respeito também à própria liberdade religiosa que essas comunidades religiosas possuem. Ou seja, um grupo de pessoas na sociedade não pode ter o direito de participação política, de manifestação política, de defesa dos seus valores, ao argumento de ser o Estado ser Estado laico. Não há nenhum espaço para esse tipo de reflexão. Então, a igreja pode sim realizar dentro dos seus templos, dentro das suas estruturas, eventos que visem a conscientização política e o exercício do voto de acordo e alinhado com os seus valores e princípios. Então, mostrando aí essa terceira pergunta, veja bem, a igreja pode realizar eventos para a conscientização política de seus membros. Os irmãos puderam observar, sem qualquer resquício de dúvidas, as organizações religiosas podem realizar palestras, seminários
ou outro tipo de reunião, inclusive no templo, com o propósito de proporcionar conscientização política às pessoas em geral e aos seus membros em particular, desde que não configure propaganda eleitoral. Então, a gente não pode, meus amados irmãos, ser um gigante espiritual e ser, na verdade, um imbecil político. Nós temos que ter uma conscientização para a gente poder dar um voto de uma forma que não nos venham a prejudicar depois. Os irmãos puderam ver no jornal o Popular aqui da cidade, mostrando que o próximo prefeito aqui do município de Guanabi terá uma possibilidade de administrar um orçamento de quase R$1 bilhão. Então, o que a gente nota? Uma eleição é algo profundamente séria, né? É algo sério mesmo. O nosso voto, ele tem uma responsabilidade muito grande, a grande verdade é essa, né? E quem for votar por esse Brasil afora, pelo mundo afora, ele tem que ter consciência, e muitas vezes por si a pessoa não tem essa consciência. E aí a liderança, ela tem o dever de orientar como a pessoa deve fazer uma escolha que possa ser interessante, né? Por exemplo, nós cristãos, nós devemos saber que se a gente não souber votar, tudo virá contra nós. Vou dar um exemplo aqui para a gente dar a sequência. Agora, no dia 11 deste mês de novembro, será apreciado, ou quem sabe votado, no Supremo Tribunal Federal, se as escolas são obrigadas ou não a falar sobre ideologia de gênero. Agora, por que isso, meus amados irmãos? Por que isso? Porque foram colocadas pessoas ao longo desses últimos 30 anos, pessoas que, na verdade, têm uma tendência de querer aprovar coisas que não vai estar em condições com os ensinamentos bíblicos, não é? O que preocupar com uma criança de 5 anos e chegar e orientar essa criança numa escola e dizer assim, olha, ninguém nasce macho, ninguém nasce fêmea, é você que tem que decidir o que você quer. Isso, meus amados irmãos, a gente nota o quanto as coisas têm se direcionado. E a gente precisa ter a sabedoria, o conhecimento. Eu sei que as coisas estão contaminadas quase que na sua totalidade, mas a gente nota que tem ideologia política que ela é a favor do aborto, a favor da eutanásia, a favor do homossexualismo e por aí vai. Né? Então nós temos que ter uma conscientização, e muitas vezes, se não houver, não é, um ensinamento, nós tivemos, eu ouvi, não é, de um certo pastor presidente de uma convenção aqui no nosso país, num estado aqui do Nordeste, ele dizendo, né, que graças a Deus tinha já no seu estado o governador já tinha sido eleito já no primeiro turno, que eles fizeram de tudo para aquela condição. E a ideologia política
daquele estado que permanece até hoje é de uma forma realmente terrível. Então, a igreja precisa ouvir não só de Deus, mas também ouvir de coisas que possa a gente relacionar nessa direção. O que adianta a gente orar e dizer, meu Deus, que isso não venha para o nosso país, que isso não venha até nós, tem misericórdia. E quando chega na hora de dar o voto para uma pessoa, que ao chegar lá, ele vai fazer algo que vai nos desagradar, que não tem aquela condição conforme nós observamos na palavra de Deus. Então, a igreja, ela deve conscientizar como votar, não em quem votar, porque essa condição aí é de cada um, né? Decidir em quem votar. A igreja não tem esse lado de orientar nesse sentido, mas mostrar que realmente tem aí uma esquerda, tem uma direita, e que ainda que tudo está quase que tudo contaminado, mas tem algo que numa direção ainda é melhor. E essa conscientização nós precisamos ter. Glória seja dado o nome do Senhor. Nós vamos seguindo aqui na quarta pergunta. Quarta pergunta. Uma igreja ela pode realizar eventos fechados para tratar de questões políticas eleitorais em relação a determinado candidato daquele pleito? Essa é uma questão complexa e controversa. O meu entendimento particular é que a vedação de propaganda eleitoral em período de política, em período de campanha eleitoral, se aplica ao âmbito dos templos religiosos quando o templo ele é de acesso comum ou para todas as pessoas, os chamados cultos ou cerimônias públicas, em que todas as pessoas têm o direito a entrar dentro daquela localidade. Ao meu ver, quando há uma reunião de natureza privada para partes daquele grupo religioso, não vislumbro nenhum tipo de problema para tratar dessas questões dentro do ambiente do templo religioso, porque, na minha perspectiva, não tem mais a conotação, não tem mais a classificação como bem de uso comum. Porém, essa é uma questão muito controversa e para evitar qualquer notificação às comunidades religiosas ou às igrejas que porventura venham realizar algo dessa natureza, fica a minha recomendação que não realize eventos de natureza fechada para tratar de questões políticas no período eleitoral, porque dependendo daquilo que está sendo tratado dentro daquela reunião, pode se configurar ali propaganda eleitoral irregular. Então fica aí a minha recomendação. Então, nesses casos, é prudente que se faça fora do ambiente do templo religioso, em outros ambientes privados, que não tenham a vedação da legislação eleitoral. Eu creio que deu para os irmãos entender aí, uma organização religiosa, no caso uma denominação, pode realizar evento fechado para tratar de assuntos políticos. Aqui mostra questão controvérsia, mas a gente já pode mostrar para os amados irmãos que deve ser como estar aqui nesse momento, ao invés de ser um evento fechado, as portas publicamente, quem quiser ouvir, falar, ou seja, está ali pronto para ouvir algo relacionado, sem nenhuma tendência partidária, sem nenhuma tendência política. O que a gente observa aí é que não deve ter estes eventos de porta fechada, porque muitas vezes isso aí vai tratar de certo candidato, de votar naquele candidato, e isso não é o papel da igreja. Quinta pergunta, uma pergunta que aparece com frequência. Candidatos já inscritos e registrados, eles podem ser apresentados em cerimônias religiosas? Essa é uma pergunta que depende muito da ocasião e da circunstância e da forma como aquele candidato está sendo apresentado. Em condições normais, os candidatos eles têm total liberdade para comparecer em cerimônias religiosas e
podem, obviamente, serem apresentados dentro daquele ambiente. Não há nenhum problema quanto a isso. Aliás, é muito comum que as igrejas façam apresentações dos visitantes que estão naquele dia, naquele ato religioso. Então, a simples apresentação não configura uma propaganda eleitoral irregular. Ponto. Porém, se há uma apresentação ostensiva que pode canalizar ou que pode haver a configuração de uma propaganda que é uma propaganda velada, em que a pessoa que está sendo apresentada se posta muitas vezes ao lado do líder religioso ou da pessoa que está fazendo aquela ou está conduzindo aquela cerimônia religiosa, e ele é apresentado, não somente apresentado, mas as suas características, as suas ações e aquilo que ele pode fazer pela sociedade, caso venha a ser eleito, obviamente que aí nós temos uma propaganda velada. Então, nesse caso, não se recomenda algo dessa natureza. A simples apresentação não há problema nenhum, mas uma propaganda que canaliza ou que configura uma propaganda irregular, obviamente que não pode ser aceita. Vale destacar que essas observações e essas respostas que estou apresentando aqui têm uma conotação eminentemente jurídica. Não estou aqui fazendo uma abordagem do ponto de vista ético ou do ponto de vista teológico. A minha abordagem aqui é eminentemente jurídica. Os irmãos estão vendo aí essa quinta pergunta. Candidatos podem ser apresentados em culto religioso? Os irmãos sabem que nós temos os nossos cultos. As portas estão abertas, livre e acessível a todos, não a alguns, a muitos, a todos. Então, num período como esse, o candidato chega, por que não apresentá-lo? Não precisa a gente dizer que ele é candidato a vereador, que ele é candidato a vice-prefeito, candidato a prefeito. Apresenta, ele tem um certo nome, fulano de tal, está aqui conosco no culto e assim por diante, né? Todo mundo sabe das coisas, tanto de um lado quanto de outro, então pode-se apresentar o candidato sem fazer propaganda para aquele candidato. Porque muitas vezes, né, está aqui este homem, todo mundo sabe, ele é uma pessoa muito boa, está aí candidatando a tal cargo. Isso aí é propaganda política. Então, essa pergunta, candidatos podem ser apresentados? Pode ser apresentado pelo nome, né? Sem fazer comentários. E ele vai participar do culto como qualquer uma outra pessoa, seja do lado B, lado A, lado C, quantos quiserem vir, porque deve vir para ouvir a palavra de Deus, deve vir para ser instruído e não para poder fazer uma outra coisa. Vamos seguindo aqui. Sexta pergunta. Igreja e organizações religiosas podem financiar, podem fazer doações em dinheiro ou estimável em dinheiro para candidatos? Resposta: não pode. Igrejas, por serem instituições jurídicas, elas não podem fazer doações ou em espécie ou em bens estimável em dinheiro, porque isso configura uma doação irregular. Há uma clara vedação na legislação quanto a isso. Então, é preciso tomar muito cuidado em relação a esse ponto. Não somente a doação em dinheiro, mas também quando se disponibiliza uma estrutura física, serviços por parte de uma comunidade religiosa, quando é realizada pela própria organização, não individualmente pelas pessoas e pelos fiéis, mas há uma orquestração, há uma indicação, há um esforço por parte de igrejas para apoiar determinado candidato. Nesse caso, pode-se configurar, sim, uma doação irregular. E, a depender das circunstâncias, essa doação irregular, ela pode configurar o abuso do poder econômico, e nesse caso pode levar inclusive à perda do mandato ou à perda do registro de candidatura. Então, respondendo de maneira bem objetiva, igrejas, organizações religiosas não podem fazer doações para candidatos. Sem comentários, irmãos.
Pergunta número 6. A igreja pode financiar candidatos a cargos eletivos? Só uma frase aqui. Definitivamente não. É vetado a qualquer organização religiosa a doação em dinheiro ou estimável em dinheiro para candidato. Então, não precisa comentário nisso aqui. Mas até nisto, esse jurista aqui, ele orienta, porque muitas vezes tem igreja por esse Brasil aí que investe num candidato a vereador, num candidato a prefeito e outros cargos e outras funções. Dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta, ser destinado não tem cabimento. Então, é isto aí. 7ª pergunta. Igrejas podem declarar apoio a candidatos? Resposta: sim, igrejas elas podem declarar apoio aos candidatos em eleições. Não há nenhuma vedação em relação a isso. O que a igreja não pode é fazer propaganda eleitoral e nem mesmo fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro. Tirando isso, uma determinada igreja, uma determinada entidade religiosa, ela pode dizer qual é o candidato que ela apoia, qual é o candidato que ela gostaria que sagrasse-se vencedor naquela campanha eleitoral. Então, não há nenhuma vedação em relação a essa declaração de apoio aos candidatos. A pergunta é essa: a igreja pode declarar apoio a determinado candidato? Poder pode. Principalmente, meus amados irmãos, nesta época agora de polarização, quando se definiu de verdade, e da agora para frente mais acirrado terrivelmente, direita e esquerda. Então chega um determinado momento, como está terminando hoje a eleição mais movimentada do mundo, lá nos Estados Unidos. Então, o que a gente nota é que a esquerda é forte, a direita pela mesma forma, muitas vezes não sabe nem quem vai ganhar. E a gente viu tanto a Igreja Católica como a Igreja Protestante manifestando o seu direcionamento a certo candidato, porque já fica claro que certo segmento é a favor do aborto. Então, por que declarar um cristão, ele vai declarar o voto ou o apoio a um segmento desse? Né? Deve realmente, se quiser, porque é facultativo, né, direcionar do outro lado, e aí as pessoas poderem ter uma convicção de que está indo de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Agora, publicamente, no local aonde está se cultuando a Deus, é que não convém essas coisas, mas orientar no sentido que cada um, ele é responsável pelo voto que vai dar. Se tem uma coisa difícil na face da terra, chama-se votar. Escolher não é fácil. Os irmãos viram lá no tempo do Senhor Jesus Cristo, o que o povo fez? Escolheu Barrabás, ao invés de escolher o Senhor Jesus Cristo. Escolher é dificílimo. Primeiramente tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento do que se pensa, do que se quer fazer naquele segmento. E se achar, porque é meu amigo, que é candidato, é uma pessoa simpática, e eu vou votar nessa pessoa, isso aí mostra o desconhecimento, como nós lemos aqui em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, dizendo: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Então nós vemos aqui essa condição. 8ª pergunta. Ministros religiosos, pastores ou líderes religiosos, caso sejam candidatos, juridicamente, eles podem continuar
usando os púlpitos para pregar e para ensinar? Resposta jurídica: sim, eles podem continuar realizando as suas atividades religiosas, eles podem continuar pregando, podem continuar cantando, eles podem continuar realizando as atividades normais do cargo ou do ofício religioso que eles ocupam. Isso porque a legislação eleitoral não impõe um período de afastamento desse cargo, a chamada desincompatibilização. Não se aplica a líderes religiosos. Eu volto a destacar, essa é uma resposta eminentemente jurídica. Então, sim, os líderes religiosos, pastores ou qualquer outro sacerdote, ministro religioso, qualquer entidade religiosa, eles podem continuar utilizando o púlpito para realizar as suas prédicas e atividades religiosas. Ministros religiosos, caso sejam candidatos, podem continuar a pregar em suas igrejas? Aqui, meus amados irmãos, eu confesso que pela lei eu fiquei surpreendido, porque na verdade, toda a vida a nossa denominação orientou que quem quisesse se candidatar, que é um direito de todos votar e ser votado, pudesse realmente entregar os seus cargos e fazer lá a sua campanha, né, vitoriosa ou não, e naquele período aquela pessoa não tivesse contato com um certo púlpito, no sentido de estar ali pregando e falando, porque de repente a pessoa pode ser tendenciosa nas suas palavras, puxando alguma coisa para si. Mas o que a gente pode ver aqui é que a lei não proíbe um candidato, no caso seja um líder religioso, de continuar pregando. Agora, quem dá essa oportunidade tem que saber quem é essa pessoa, e essa pessoa que for falar, ele ter a consciência que naquele momento ali, ele é um servo de Deus, e não um certo candidato. Então a gente nota que isso é muito facultativo e depende também da pessoa ter a sua consciência, ter uma maneira de fazer as coisas corretas, não misturarem de forma alguma. E por último, meus irmãos, a pergunta é esta, a de número 9. É legítima a influência da religião na política? Eu vou ler aqui porque é coisa bem simples, para os irmãos terem uma noção. Desde que observado os limites legais. A religião, dentro de um Estado democrático de direito, tem plena legitimidade de influir nas discussões políticas e nos temas de natureza pública. Irmãos, nós nunca vivemos um tempo como esse, aonde o diabo, Satanás, ele sabe, juntamente com o reino das trevas, os demônios, que lhes restam pouquíssimo tempo, e agora é para valer mesmo. Nós temos partidos no nosso Brasil que já estão fechados e já falam publicamente: o que nós desejamos é destruir a família. Destruir a família. Agora eu pergunto, como a religião não vai se manifestar, mostrando da parte de Deus o que pode e o que não pode? Ela, como nós vemos aqui, é legítima essa influência, esse mostrar não só nessa área, como em temas diversos. Esse tema aí mesmo de ideologia de gênero. Haverá uma mobilização incrível no nosso Brasil, dentro desses próximos 8 dias, pressionando os ministros a não dar esta responsabilidade
para as escolas ensinar sobre ideologia de gênero. Então, é um momento muito crítico, um momento muito difícil, onde o reino das trevas dá as suas últimas cartadas. E o que eles querem é destruir a família, a liberdade de culto, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, e está fazendo de tudo. Você vê que o próprio Papa tem manifestado aí, não é, a favor de temas que a igreja nunca pensou dessa forma. Tal segmento também são filhos de Deus. Filho de Deus, biblicamente falando, filho de Deus é quem nasce de novo. Quem ainda não nasceu de novo não tem esse título de filho de Deus. O título que a gente sabe que tem é de criatura de Deus. Porque para ter esse título de filho de Deus, tem que ser salvo. E quem vive na prática abominável do pecado não é salvo. É um perdido pecador. Então, o que a gente precisa neste momento final é orar e vigiar. Ter sabedoria da parte de Deus, para a gente não cometer bobagens, não fazer o que não deve nos nossos dias. E uma dessas coisas é realmente o voto. Você vai dar uma carta branca para alguém durante 4 anos. Durante esses 4 anos, alguém que a gente votou pode ser a favor, fazer uma lei que venha a nos prejudicar, que venha a trazer dificuldade para a família, a igreja e outras formas realmente de ser. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que a gente tenha o conhecimento, que a gente tenha a sabedoria nessas horas tão difíceis. Eu sei que é algo assim enraizado, não é? Muitas vezes nem da política, porque a política é algo interessante e tudo na esfera municipal, na esfera estadual e federal passa pela política. O que nós não podemos concordar é com a politicagem. Jamais concordar com a politicagem, a corrupção, compra de voto, venda de voto. É por isso que a igreja, ela alerta, ela conscientiza que as pessoas é livre para votar em quem quiser, mas que essa liberdade não venha a ser uma arma contra si mesmo pelo voto errado que pode chegar a dar. Então, não é só uma questão de amizade, uma questão de que, foi a única pessoa que me impediu. Não, nós temos que saber o que aquela pessoa tem como fundamento moral, espiritual, religioso dentro de si, o que ele vai decidir naqueles próximos 4 anos, para que depois a gente não fique queixando. A gente não pode queixar daquilo que a gente já fez. A gente tem que ver antes, para que Deus nos guarde, Deus nos ajude de uma forma maravilhosa. Eu espero, meus amados irmãos, que a gente possa ter tido assim um certo conhecimento, porque, por exemplo, meu sogro está aqui, o pastor João, né? Então, lá onde ele mora, as coisas completamente diferentes. Se o dirigente da congregação não distribuir o santinho, né, que já vem de lá da sede, uma coisa e outra e tal, ele perde até de dirigir aquela igreja. É uma pressão terrível. E depois a pessoa vai saber
que na verdade, lá naquela região, quantos votos realmente teve. Não, meus amados, isso é uma escravidão. Nós temos que ser livre, agora consciente, sábio, inteligente, para dizer assim, olha, está difícil dar esse voto, mas Deus vai me iluminar em quem eu vou votar, para que nesses próximos 4 anos eu não venha a ver coisas que eu não quero ver. Então que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração pelas autoridades, não é? Que eles possam ter a iluminação de Deus, a ajuda do Senhor, e assim todos serem beneficiados. Senhor nosso Deus, estamos aqui, meu Pai, na Tua presença, Senhor, pedindo a Ti o conhecimento, para que nós possamos, meu Deus, ter a consciência em tudo, não só espiritualmente, mas também nas coisas desta vida, meu Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a sabedoria, o conhecimento, que o Senhor nos dê a iluminação, e nós possamos fazer as coisas para a glória e para a honra do Teu nome. Ainda que nós temos a liberdade, a escolha, nós temos uma consciência, Senhor, que essa consciência, ela precisa estar tranquila na Tua presença. Nos guarda, nos ajuda, é o que nós Te pedimos nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo.